Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos novamente aqui ao quarto de oração, Pastor Ricardo, que fala com você. Nesse momento nós vamos dar início aqui a nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, por decisão da nossa liderança e nossa igreja. Foi acordado que estudaremos novamente a lição Fortalecendo a Família. Hoje é a nossa primeira edição, diz a família, uma instituição divina. Eu tenho a revista aqui digitalizada no celular, então vou fazer o acompanhamento dela por aqui e os comentários também. Glória a Jesus. Então vamos dar início aqui à nossa lição. Assunto da lição: família, uma instituição divina. Deus, texto áureo. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Nossa verdade prática diz: a família é a única instituição criada por Deus antes do pecado entrar na terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Leitura bíblica, aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 28, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que rastejam pela terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, iniciando aqui a nossa lição, a introdução ela vai falar sobre alguns aspectos da família, inclusive, claro, a família como a instituição local no qual o ser humano é formado, inclusive o plano de Deus está muito ligado à família. Nós temos aqui a palavra que se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Vamos aqui ao tópico 1, a origem da família. A família tem origem no coração de Deus e foi por ele instituída. Deus é o autor da família. Ponto 1. A primeira instituição. Então, falando um pouquinho aqui sobre esse ponto 1, a primeira instituição, aqui na nossa revista vai ser abordado um pouquinho sobre a criação, que Deus criou o céu e a terra, porém estava vazia, depois Deus viu que tudo era bom, Ele foi criando as coisas, foi vendo que tudo era bom, mas precisar de algo para refletir a imagem e a semelhança de Deus. Então Deus ele faz o homem do barro, e a mulher depois, posteriormente, da sua costela, Glória a Deus. Eu quero ler aqui com você esse trecho que diz assim: antes de tudo ganhar forma e vida, todas as coisas haviam sido criadas em seu Filho, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 16. Através de Cristo, todas as coisas, as visíveis e invisíveis, nasceram, visando ao cumprimento de um plano divino muito maior, estabelecido por Deus desde a eternidade. A família é a unidade social mais antiga da humanidade e, a partir de todos os fatores que envolvem sua criação e funcionalidade, ganha merecidamente o posto de base da sociedade, um local de proteção e cuidado humano por excelência. Então a família é a instituição mais antiga, ela foi criada antes da existência
do pecado. E nós entendemos através da Escritura que todas as coisas anteriormente foram criadas em Cristo Jesus, e elas tinham um fim, um objetivo muito maior, para o cumprimento, para ser estabelecido o plano que Deus tinha em relação à família, à sociedade, ao ser humano, né? Glória a Jesus. O ponto 2 diz assim: a primeira família. Né? A primeira família foi criada exatamente ali no Jardim do Éden, né? É Adão e Eva. Aqui a Bíblia diz que Deus criou o homem, né? Nós vamos ver aqui no decorrer da nossa lição. Deus criou todas as coisas, né? Eu vou ler aqui a lição, diz assim: Deus idealizou a família ao criar o homem e mulher, determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus já havia criado Adão, mas viu que não era bom que ele estivesse só. E aí, a partir desse momento, Deus cria alguém idôneo a ele, tirando da sua costela, Deus cria Eva. E aí começa a constituição da família, porque a família ela só pode ser constituída entre a união de um homem e de uma mulher. Ao instituir a família, Deus teve como objetivo primordial a que o homem não estivesse só e também a propagação do gênero humano sobre a terra. O casamento não é somente uma constituição legalista humana, é principalmente uma instituição divina conforme o ordenamento do Senhor. Por isso, deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24, né? Então, aqui a família ela não é apenas algo, um contrato humano, diria assim, né? Mas ela também, ela principalmente, primeiro porque ela foi criada por Deus, né? Então, principalmente, ela é uma instituição divina. E Jesus foi muito enfático em relação à família, né? Quando ele diz assim, que Moisés deu carta de divórcio, né? Eu, porém, vos digo, aquele que repudiar a sua mulher sem motivo, né, expõe ela a adultério, e aquele que casar com ela adultera também. Ou seja, Cristo reprova a questão do divórcio. Ele só deu uma exceção ali, que foi a questão do relacionamento sexual impuro, né? Ou seja, o adultério, né? Uma das partes cometer adultério, e até diria mais, lendo o contexto bíblico, a gente pode entender que primeiro, mesmo acontecendo adultério entre um dos cônjuges, né, Deus sempre vai querer conduzir as nossas vidas para o perdão. E aí, claro, não havendo conciliação no sentido de que aquele que adulterou não quer, não aceita, não quer voltar para o convívio familiar, mas quer viver uma vida dissoluta, e aí sim Deus não lhe chamou para a escravidão. Mas a princípio sempre Deus vai nos direcionar para a reconciliação, para o perdão, para a restauração. Nosso Deus não quer destruir as coisas que Ele mesmo criou. Ele quer restaurá-las, Ele quer consertá-las. Deus quer que nós tenhamos esse pensamento. Então a família ela é muito mais do que um documento, uma certidão de casamento. A família é uma instituição, é algo sagrado, é algo de Deus, algo divino, né? E por isso devemos ter por muito valor e cuidar da nossa família. Inclusive aqui na nossa lição, vai citar o texto aqui em Efésios capítulo 2, versículo 19. Né? A família ela simboliza também a nossa união com Cristo, né? A esposa, ela simboliza a noiva, que é a igreja, e Cristo, o marido, né? E não só, mas a família como um todo, ela tem esse simbolismo da família de Deus, né? Então, ela possui um papel muito importante. Ponto 3. O pecado e suas consequências. O pecado é a origem dos males que assolam a humanidade, especialmente a família, né? Tem muita gente que às vezes questiona, dizendo: se Deus existisse, isso não aconteceria, esse mal não aconteceria. Na verdade, Deus não tem culpa das nossas más escolhas, das más escolhas que o ser humano
ele escolhe, ele quer fazer, né? Deus não interfere no seu livre-arbítrio, mas a origem de todos os males é o pecado, né? E se alguns de nós, né, se você que está ouvindo esse áudio, talvez esse vídeo, melhor dizendo, você se encontra com algum problema na sua família, saiba que a raiz desse problema é o pecado, e é necessário um tratamento, é necessário tratar isso o quanto antes, para que não haja maiores prejuízos na família. E a solução do pecado para o pecado é o que a Escritura diz, que Jesus veio para tirar o pecado do mundo, para destruir as obras do diabo, que é o pecado. Então deixe Jesus entrar na sua família, no âmbito da sua família, seu centro na sua casa. Continuando aqui. Após a decadência, graves consequências caíram sobre o casal e sobre a terra, como manifesto na condenação divina, né? Então, após o homem cometer o pecado, a primeira transgressão, né? O homem, letra A, ele vai ser sujeito a trabalhar para conseguir seu sustento. Nesse momento, o homem tem que produzir o seu próprio alimento, né? A mulher receberia dores de parto, né? E ela também iria ser submissa ao seu marido, né? Então nós vamos ver que, inclusive, lá na letra C, ele fala que a terra iria produzir espinhos, né? Jesus ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Na verdade, por causa do pecado, o mundo inteiro ele está sob maldição. Deus não amaldiçoou o homem porque ele havia transgredido. Deus amaldiçoou a terra. Ele falou: por causa de ti a terra será maldita. E aí, por isso a terra produz abrolhos, a terra produz dificuldades na vida do homem. Até eu diria que as catástrofes naturais, elas são decorrentes também desse pecado original, porque são os abrolhos, até que ele diz, né? Os espinhos, né? As tormentas, né? Tópico 2 diz assim: finalidade da família. Vamos refletir sobre as principais atribuições que sustentam a família e, portanto, a sociedade. Glória a Deus. Bom, o primeiro ele vai falar aqui um pouco sobre o companheirismo, né? O segundo vai falar um pouquinho aqui sobre realização mútua. E, por fim, o terceiro sobre geração e educação de filhos. Vamos olhar aqui um pouquinho sobre companheirismo. Assim que Adão viu Eva, ele se alegrou, pois também tinha um par, e reconheceu que ela era osso dos seus ossos e carne da sua carne. Isso aqui é muito importante nós entendermos, porque Deus criou a mulher como ser idôneo, semelhante ao homem, para lhe auxiliar, para lhe ombrear, para estar junto com ele, né? Na realização da obra de Deus, dos mandamentos de Deus, da missão que Deus tem para cada um de nós. Então aqui o texto deixa muito claro isso aqui, esse companheirismo que deve existir entre a família, entre o casal, né? Eu quero ler aqui com você o que se encontra aqui um pouquinho abaixo, no parágrafo seguinte. Na narrativa bíblica, vemos muitos casais que souberam obedecer os princípios divinos e foram felizes apesar das lutas, erros e acertos cometidos. Eles permaneceram juntos, homem ao lado da mulher, da sua mocidade até o fim. Temos o caso aqui de Abraão e Sara, Jacó e Raquel, Boaz e Ruth, Eucana e Ana, José e Maria, Áquila e Priscila. É importante nós ressaltarmos uma coisa aqui, porque nós nunca vamos encontrar a família perfeita. Isso é um fato. Na verdade, a família é um campo, um local de treinamento, diria assim. Se eu puder dar uma outra perspectiva em relação à família, eu diria que é um local também de treinamento. É um local onde você aprende a suportar um ao outro, a amar em meio às dificuldades, em que você aprende a respeitar o outro, em que você aprende a ser altruísta, a abrir mão das suas coisas em favor do outro.
Então a família é um local de treinamento, é um local onde você vai ser ainda mais capacitado como exercitar o cristianismo na sua vida. Então, muito bom esse aspecto em relação à família. Bom, ponto 2. Realização mútua. Além do companheirismo, ao homem e à mulher foi dada a expressão do amor, também através da relação sexual. O sexo não é consequência do pecado. Antes da queda, Deus os abençoou e ordenou que fossem fecundos e enchessem a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Glória a Deus. É importante ressaltar isso aqui, né, porque muitas pessoas ainda têm uma visão um pouco distorcida, né? A questão da sexualidade, Deus criou desde ali do Jardim do Éden. E Deus ordenou que eles fossem fecundos, se multiplicassem. E qual é a forma de se multiplicar, né, de gerar, se não através da relação sexual? Deus os abençoou. No entanto, Deus ele determinou algumas regras, né? Dentre elas essa aqui, que se encontra aqui em Provérbios. Provérbios capítulo 5, versículo 15 ao 20, em que ele determina o quê? O plano divino é que o homem beba apenas do seu manancial e que ambos sejam fiéis um ao outro. Ou seja, o casamento ele deve ser o instrumento constituído por Deus na vida de um ser humano, no qual ele conhecerá a sexualidade apenas nesse âmbito, dentro de um casamento, dentro de uma relação compromissada diante de Deus, dentro de um relacionamento que gera uma família. E é exatamente isso que Provérbios 15 ele relata aqui. Eu vou ler com você para você poder acompanhar aqui o raciocínio. Provérbios capítulo 5, versículo 15, diz assim: beba a água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Glória a Deus. Até aqui o versículo 18. Então, o ordenamento de Deus, a ordenança de Deus é que o homem seja fiel à sua esposa e somente a ela ele a conheça sexualmente e ela a ele. Essa é a ordenança de Deus. Aqui em Hebreus também, capítulo 13, versículo 4, ele fala assim, digno de honra, né, é o leito sem mácula, né? Então, ele deixa muito claro aqui, né, um leito santo, um leito realmente sem contaminação, né? Ou seja, Deus ele aprova a fidelidade entre o casal. Glória a Deus. Bom, falando um pouquinho aqui, que já foi citado anteriormente, né, sobre a questão da sexualidade. Há algumas pessoas também que falam a respeito da sexualidade como um instrumento apenas para a procriação, né? Mas nós vamos ver aqui, diante das escrituras e também diante do próprio contexto humano no qual nós vivemos, né, que Deus não criou essa questão da sexualidade apenas para a procriação. Olha só, nós temos aqui, por exemplo, os casais que não podem gerar filhos, ou seja, eles não têm condições, né, pode ser algum problema de saúde. E se fosse apenas para a procriação, eles não estariam cumprindo a ordenança de Deus e essa família deveria ser dissolvida, né? A Bíblia também fala aqui sobre o exemplo de Débora, né? Aqui em Juízes capítulo 5, versículo 7. Provavelmente Débora, na Bíblia Sagrada, não é relatado se ela teve filhos ou não. E nós vamos ver aqui que, no entanto, ela é considerada, ela é chamada, né, como a mãe em Israel, né, como mãe em Israel. Um outro aspecto aqui também, letra B, ele diz assim: goza a vida com a mulher da tua mocidade. Depois da meia-idade, mulheres já cessam seu costume, ou seja, deixam de ovular.
e já não podem mais gerar filhos. Nem por isso um casal vai parar de se relacionar sexualmente, né? Então, a sexualidade é enquanto o casal estiver vivo, estiverem vivendo, convivendo junto. Essa é a porção, né? Inclusive, quando você lê isso daqui, em Eclesiastes capítulo 9, eu quero até ler aqui com você, porque é um ponto interessante sobre essa questão. Eclesiastes 9:9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9 diz assim: goza a vida com mulher que amas, todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Glória a Deus. Então, a palavra aqui deixa muito clara, né? Qual é a porção, qual é a recompensa, algumas traduções dizem recompensa, né? Qual é a recompensa da vida do homem, né, que trabalha continuamente aqui, constantemente está trabalhando? É viver feliz com a sua esposa, com a sua mulher, na vida sexual, na vida afetiva, tendo carinho, tendo aquele momento juntos. Essa é a parte da felicidade que Deus reserva para o homem, essa é a porção, e a gente tem que aproveitar isso, que é a dádiva de Deus. Terceiro ponto diz assim: geração e educação. Aqui o Salmo 127, versículo 3, ele vai falar um pouquinho aqui que os filhos são herança do Senhor, ou seja, um presente, uma recompensa de Deus para a vida do ser humano, né? Contrário do que muitos pensam, né? Você vai poder ler com mais calma aqui na sua revista. Não basta apenas você gerar filhos, você conceber filhos através da gravidez, da concepção carnal, né, entre homem e mulher, gerar um filho. Não basta apenas isso, né, e não basta apenas você sustentar aquele filho, né? Antes de tudo, você também tem que educá-lo, você também tem que instruí-lo. Lá em Provérbios diz: ensina a criança no caminho que deve andar, que até quando velho não se desviará dele. E aqui nós vamos ver que houveram pais aqui que foram péssimos exemplos como pais. Por exemplo, o rei Davi, o sacerdote Eli, né? O sacerdote Eli não repreendeu seus filhos, então eles cresceram, eles se tornaram homens que não temiam a Deus e eles desrespeitavam as coisas de Deus. Assim também Davi foi negligente com seus filhos, né? Diferente ali de Eli, que não repreendia os seus filhos, quem sabe Davi, pela posição de rei, concedia tudo o que eles quisessem, né? Dava tudo o que eles quisessem. Então imagina como uma pessoa, como um indivíduo vai sendo formado, criado, né, com essa concepção que ele pode ter tudo que bem entende no mundo, na vida. Muitas das vezes nós pais falhamos em um desses dois aspectos: ou não repreendemos nossos filhos para ensinar o caminho em que devem andar, ou facilitamos a vida deles tamanha que eles acham que pode ter tudo e crescem com um ser humano com um caráter distorcido. Então os exemplos ruins da Bíblia nos servem como alertas, como alerta, né? Para todos nós termos esse cuidado em relação à criação dos nossos filhos. Tópico 3 diz assim: propósito para a família. Ao estabelecer a família, Deus queria fazer desta um núcleo de bênçãos, tanto aos seus membros como para toda a terra. Eu vou ler esse tópico aqui, diz assim, a convivência familiar no temor do Senhor nos coloca nas circunstâncias ideais para o crescimento pessoal. Na família, nosso caráter é formado e nela aprendemos a praticar virtudes como o amar, a humildade, a paciência, a bondade e a mansidão. Aprender a responsabilidade, a disciplina, o domínio próprio, a submissão, o serviço e respeito ao próximo. Aprender a perdoar, confessar, suportar, negar a nós mesmos. Exercer a autoridade com amor, corrigir com espírito de brandura, sofrer com dignidade e vencer
e vencer com gratidão a Deus. Exercitar a prática da oração perseverante e confiante em Deus. O lar é a melhor escola de formação para cônjuges, pais e filhos. Deus utiliza a convivência familiar no nosso lar e na família de Deus, mais do que qualquer outra coisa, para transformar nosso caráter à semelhança do caráter de Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Então a família, como eu disse no início, ela é como uma escola. É ali que Deus está trabalhando, formando o teu caráter, é ali que Deus está te moldando. É porque quando nós convivemos com alguém, com as falhas de alguém, com as situações que acontecem, é que nós somos trabalhados, formados. É nesse momento. É muito fácil nós dizermos que amamos, né, sem que o próximo, o semelhante, o que está do nosso lado, esteja pisando no nosso calo. Mas é no momento em que algo acontece, uma circunstância acontece, que você aprende a amar, mesmo em circunstâncias adversas. Então, é no meio da família, para você entender a importância da família, né, do plano de Deus ali sendo estabelecido através da família. Ponto 2 diz assim: cultuar a Deus, né? Deus quer estar no meio da nossa família. Nós vamos ver aqui no caso de Adão, né, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que após a sua queda, né, ali no jardim, houve um espaço de tempo muito grande em que não se cultuou a Deus, precisamente 235 anos, né, sem cultuar a Deus. Começaram a invocar o nome do Senhor a partir do nascimento de um dos filhos chamado Enos. Daí eles começaram a invocar o nome do Senhor. Eu vou continuar aqui, vou lendo aqui. Demoraram muito para voltarem a cultuar a Deus. Descobriram, enfim, que o Senhor é abrigo seguro e fonte de bênção, e que adorá-lo é um meio para afastar o inimigo, estancar o mal e tornar sem efeito a sua ação destruidora. Eu não sei o que pode ter acontecido, até porque a Bíblia ela não deixa claro, ela não dá muitos detalhes logo no início, né? Ela vai contando os fatos de um fato para outro. Às vezes a diferença de tempo é de 100 anos, 200 anos. Mas naturalmente eu posso imaginar, eu vou fazer uma conjecturação aqui, porque geralmente nós somos tendenciosos a isso, a buscar a Deus quando passamos por uma aflição, por uma dificuldade. Eu acredito que talvez Adão, né, que ainda era vivo, estava naquele tempo, né, eles viviam muito tempo, muitos anos, eram centenas de anos, possa ter acontecido algo e eles lembraram de Deus e passaram a invocar o nome do Senhor a partir do nascimento desse filho. Eu não sei se tem alguma relação de algo que possa ter acontecido no nascimento ou antes do nascimento desse filho que fez com que eles pudessem lembrar. Eu estou conjecturando isso aqui, mas você vai ver aqui que quando você descobre a importância de Deus, principalmente no âmbito familiar, você passa a chamá-lo para a sua casa. Então eu queria ressaltar aqui a história de um homem chamado Abinadab, se eu não me engano é esse o nome. A Bíblia fala que ele passou anos a fio com a arca da aliança na sua casa. E quando Davi foi requerer esta arca novamente, trouxe de uma forma errada, irreverente a Deus. E a Bíblia fala que os bois tropeçam e um dos filhos toca na arca, era Uza. Quem sabe os filhos, tenham crescido com a arca, tenham ficado ali perto, tenham visto apenas como objeto, né? E não como algo que reportava a presença de Deus. E a Bíblia fala que quando acontece esse incidente, né, a arca é transmitida e é deixada ali na casa de Obed-Edom. E bastam apenas 3 meses para Deus o abençoar de forma grandiosa, né? E a Bíblia fala que quando Davi vê isso, ele novamente se reanima e tenta trazer a arca novamente para si, a arca da aliança. O que eu quero dizer com isso? Porque há uma diferença entre Obed-Edom e Abinadab.
né? A diferença é que um valorizou a presença de Deus na sua família, no meio da sua casa, e o outro não, né? Então, nós temos que aprender a respeito disso, né? Trazer realmente a presença de Deus para dentro do âmbito da nossa casa, porque Deus abençoará nossas famílias. Continuando aqui a nossa lição, é o último ponto já aqui, né? Canal de bênção. Quando a terra se encheu de violência e maldade, Deus separou uma família que temia o seu nome e andava com ele, e através dela deu à humanidade um novo começo com a plenitude da sua bênção. Essa família é a família de Noé. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8 ao 13. Séculos depois, Deus escolheu Abraão e a sua família como canal de bênção para toda a humanidade. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e ao 3, né? E ele diz assim: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem, né? E por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Abraão tornou-se o pai de todos os que creem, os que agora são parte da família de Deus e, como ele, canais de bênção ao mundo. Romanos capítulo 4, versículo 11 ao 17. Aplicação pessoal. A família é uma instituição divina. Façamos a nossa parte a fim de promover a edificação e o fortalecimento da mesma, para ser sempre um verdadeiro canal de bênção ao mundo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então a sua família é um canal de bênção de Deus para o mundo. Fortaleça, leia a palavra, leve a igreja. Não apenas mande seus filhos ir para a igreja, mas vá junto com eles. Busque a Deus, porque Deus também te chamou para ser uma bênção e a tua família ser um canal de bênção para todos. É ali no âmbito, dentro da família, que Deus está formando o caráter dos teus filhos. Então ensina-os no caminho que deve andar, ser o exemplo deles, ser o modelo deles. Seja você, pai, você, mãe, o herói deles. Que eles possam ver em você Cristo Jesus e ter uma boa referência de Deus na vida de vocês, nas nossas vidas, porque também sou pai. Então essa é a nossa lição de hoje aqui na Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso canal. Deus te abençoe grandemente, que esta lição possa ficar em nossos corações. E eu quero fazer uma oração nesse momento com você. Senhor nosso Deus, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por esta lição tão rica e preciosa que fala sobre a família. Abençoa este meu amigo que está me acompanhando aqui em oração, que está nos acompanhando aqui no canal, nesta lição, e que a sua família, a família dele, a minha família, todas as famílias dos teus servos e filhos na terra que proferem a fé em Cristo Jesus, sejam abençoadas. Guarda as nossas famílias, nos livra, Senhor, deste vírus que é o Covid-19. Põe um termo, Senhor, de fim neste mal, Pai amado, e abençoa, Senhor, que nesse período em que passamos aqui, em nossas casas, em quarentena, possa ser momentos de edificação, de solidificação na Tua Palavra, Senhor, no conhecimento de Cristo Jesus. Em o nome de Jesus, nos abençoa, recebe esta oração, este momento. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Muito obrigado, meu amigo. Receba a palavra do Senhor. Esse foi mais o quarto de oração. Aqui, pastor Ricardo. Se esta mensagem lhe trouxe edificação, trouxe um proveito para a sua vida espiritual, para a sua vida como um todo, deixe seu like aqui no canal, não custa nada. É apenas apertar ali um sininho, apertar ali o botãozinho do like. E, se possível, inscreva-se também aqui no nosso canal
para você receber novos vídeos, compartilhe esse vídeo para que ele possa alcançar também outras pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Deus te abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. Amém. Bom, concluímos aqui a nossa lição. Eu já estou aqui com o meu kit, né? Acabei de pegar ali, peguei lá na igreja, participo da Assembleia de Deus. Nós vamos estar fazendo uma ceia, né? Será ministrado pela televisão. Aqui no nosso kit temos aqui o suco de uva, o pãozinho, né? Aqui dentro já, tem aqui dentro. E eu e minha família estaremos ceando ao Senhor. Quero parabenizar a Assembleia de Deus pela iniciativa. Não deixou aqui de prestar o serviço ao povo de Deus, nesse momento em que estamos evitando aglomerações, né, e não deixamos de exercitar a nossa fé. Então Deus te abençoe, já estou aqui aguardando a ceia, já também estarei aqui entregando meu jejum. Hoje estamos num propósito, né, o Brasil inteiro de jejum em prol do nosso país, um jejum de súplica, de oração pelas nossas vidas, pelo nosso país, pelo nosso presidente, haja vista a situação no qual o nosso país se encontra. Então Deus te abençoe, já estou aqui só aguardando o momento exato da ceia e já estaremos celebrando ao Senhor. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.